O museu, aí a gente pode dizer com todas as palavras, é um museu elitista. Né? Um museu elitista não porque ele é para poucos, mas é porque ele representa, evidencia, narra apenas a história da cultura material, da vida religiosa, né? Da cultura religiosa, da cultura política das elites mineiras, brasileiras, né? Contemplai branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda. Com as aspas de Cecília Meirelles extraídas do livro Romanceiro da Inconfidência, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Como nasce um museu? E quais são as possíveis causas mortes? O que da nossa memória está ali de tão importante que nos ajuda a enxergar e navegar tempos atuais? O que precisa ser urgentemente revisto? Alex Calheiros está aqui para contar o que envolve manter um museu vivo, especialmente o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, símbolo da nossa história. Um novo ponto de vista, interdisciplinariedade, apreço tecnológico, espírito de detetive, olhar de síndico, visão de futuro e um colete à prova de conjuros são algumas das competências necessárias para o diretor do museu que é obstinado em resgatar o lugar de destaque que a instituição merece ter. Para quem é fã de história da Inconfidência Mineira ou não sabe por que não precisa trabalhar no dia 21 de abril, pode ficar por aqui, pois aproveito o meu entrevistado para devassarmos a Vila Rica, ou a pérola preciosa do Brasil, que inspirava e conspirava revoluções, com suas tramas dignas de uma série maratonável do Netflix. Muito mais interessante que novela de época, a coisa estava mais para Game of Thrones colonial, pelos personagens plutocratas de caráter duvidoso, suas disputas de poder, as dívidas estratosféricas e as traições, a efervescência artística, intelecto-cultural, as ordens religiosas e as derramas de ouro e de sangue. Como sempre, Minas Gerais entregando uma boa fofoca. E isso tudo tem a ver com Alex, porque impacta na sua proposta curatorial e nos planos de expansão para o museu, trazendo à luz alguns capítulos dessa saga que ainda não foram bem contados, ainda. Essa conversa vale seu tempo precioso, como as pedras de Minas, e está dividida em 3 partes. Primeira, qual é a importância e a relevância do Museu da Inconfidência, não só para Minas, mas para o Brasil. Segunda parte, Vila Rica, toda uma potência criativa, a sociedade para além dos inconfidentes e as histórias que precisam ser traduzidas em diálogos curatoriais. E a terceira, o futuro do museu, seus projetos ambiciosos e uma nova relação com a cidade de Ouro Preto. E aqui, algumas curiosidades sobre o diretor. Ele é forasteiro, vindo de Maceió, Alagoas, é doutor em filosofia com especialidade em cinema italiano, já foi discípulo de uma das maiores filósofas da nossa época, Marilena Chauí, e pasmem, também já foi frade. Haja vida e história. Se sobrar um tempinho, ele separa as melhores para contar pra gente. Bom, Alex, finalmente bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Queria dar um oi, né, em primeiro lugar, aí para os espectadores do Janela Lateral. Maravilha, ansioso por esse papo. Eu fui te visitar lá em Ouro Preto, né, Alex? Você fez um grande tour super generoso né, comigo para poder mostrar não só a proposta do museu, os anexos, os complexos, os projetos e, enfim, estou aqui. Vamos dar uma passeada para ver o que você está propondo aí, que não é pouca coisa e também não é, vamos dizer assim, nada menos que revolucionário, né? Mas também nada impossível. Nada né? impossível. Então foi uma bela visita, né? Quando você foi lá. Como são os dias em Ouro Preto, né? Céu Sim. azul, dia um pouquinho frio. Sim. E subindo e descendo ladeira. Exatamente. Bom, eu vou te pedir uma ajuda aqui para a gente fazer uma recapitulação histórica, porque eu acho que o museu, apesar da importância dele, muita gente ainda conhece pouco sobre o que deveria conhecer. E aí eu estou te aproveitando aqui para a gente fazer um passeio pela história, começando, né, honrando aqui a minha promessa no começo do texto, de falar, como é que ele nasceu, né, com Getúlio Vargas ali, inaugurando ali um panteão dos inconfidentes. Conta um pouco sobre esse contexto histórico, os modernistas precisando dar uma entrada no Brasil ali para poder tirar da área litorânea toda essa parte cultural, de importância cultural. Dá seu tom aí para mim e para quem está ouvindo a gente para mostrar o porquê que vale a pena visitar o museu.
Tá, eu acho que a primeira coisa, né, a coisa mais importante é que aqueles anos, né, ou seja, a década de 30, o museu é criado por decreto, como você lembrou aqui, pelo Getúlio Vargas, em 1938, é também a década onde nasce o SFAM, né, que é o Serviço do Patrimônio, hoje IFAM. Então, o SFAM nasce em 37. Então, é a primeira vez no Brasil que, de fato, a gente tem uma política para o patrimônio nacional, né? Então, né, dirigido pelo grande Rodrigo Melo Franco, né, de Fala Andrade. que ele é o herói do IFAM também, né? O fundador e o presidente, né, do IFAM por 30 anos. Então, o Museu da Inconfidência nasce nesse contexto, primeiro, da criação do SFAM, e né, de uma política de preservação do patrimônio, mas também, a gente não pode esquecer, a gente está há muito pouco tempo da proclamação da República. Sim. Né? A gente está há 5 anos, ou seja, é um país muito jovem, né? Um Estado nacional muito jovem. Então, portanto, se a gente voltar um pouco atrás, tem uma série de livros fundadores, né, formadores da nossa identidade nacional, que está todo mundo preocupado em explicar o que somos, resgatar a nossa história para explicar o que somos. Então, a gente podia lembrar aqui do Gilberto Freire, né, no Casagrande Senzala, do Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, né, enfim, Caio Prado Júnior, até chegar no grande Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira. Então, você tem aí um grupo de intelectuais, né, nacionais, preocupados em revisitar as etapas da nossa formação, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista sociológico, econômico, né, histórico e etc. Então, o Museu da Inconfidência também nasce um pouco nesse espírito. Uhum. Né? Então, o que você tinha você tem no Brasil, até então, os museus, principalmente os museus do Rio de Janeiro, né? Que são museus que remontam aí, sobretudo do ponto de vista do acervo e da narrativa, ainda ligado um pouco aí ao Império. Uhum. Né? Então, você tem o Museu Histórico Nacional, né, dirigido pelo Gustavo Barroso. Depois, tem o Museu de Belas Artes, né, ou seja, que guarda aí a memória, sobretudo, da nossa produção artística, né, a pintura, etc., no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, tudo isso não chega à modernidade, né? Não chega ao moderno. Então, depois você tem o Museu Imperial, etc. E era preciso, nesse conjunto, foram criados aí alguns museus que deveriam dar conta, né, da história brasileira. Então, né, como eu falei, você tem o Museu Histórico Nacional, que é um museu com um escopo mais amplo, né, para falar sobre o Brasil. O Museu Imperial, que já diz no nome, né, a que ele está dedicado, qual é o que ele narra, né, o que ele expõe ali. Logo depois nasce o Museu da República, que é exatamente o lugar onde o Getúlio Vargas se suicida. Uhum. Né? Foi lá? Não sabia. Foi lá, no Palácio do Catete, exatamente sim. no Rio de Janeiro. Então ele nasce um pouco depois, na década de 50, mas era preciso ter um museu que narrasse o período colonial, mas não o período colonial do ponto de vista do elogio, né? Do fato de ser colônia ou de estar ligado a Portugal, né? E por isso é exatamente a escolha do Ouro Preto. Né? Ouro Preto, o edifício da Casa de Câmara e Cadeia, né? Porque ele é representativo também da história da arquitetura colonial brasileira, mas ele é um memorial dedicado a um grupo, né, de conjurados, ou seja, de subversivos, que estavam contra a coroa. Então, portanto, né, o percurso, né, o horizonte, né, o escopo desse conjunto de museus é falar sobre a formação, ou seja, exatamente a passagem, a saída da colônia para, enfim, aquilo que a gente né? Quando a gente se torna, de fato, república. E a Inconfidência Mineira, né? Com todas as arestas que possam ter, com todos os limites, né? Você falou muito bem, as traições, os interesses, etc., né? Mas... É o que a gente tem, né? Quem não tem, né? Não, e quem não tem interesses, né? O fato é que eles, de fato, conjuraram contra a coroa e sonharam, né, um horizonte de liberdade. Sim. Né? E não um horizonte de liberdade qualquer, né, porque eles queriam uma república. Né? É claro, a gente poderia discutir longamente que república que eles imaginavam, etc. Tem vários modelos, mas certamente a gente vai falar sobre isso, né, daqui a pouco, que é sobre o tal livrinho, o chamado Livro do Tiradentes, que estava com ele quando ele é preso, que é uma coletânea das leis constitucionais da Revolução Americana.
né? Ou seja, os conjurados mineiros estavam de olho naquilo que tinha acontecido muito recentemente nos Estados Unidos. Inclusive, parece que estavam tendo conversas com Thomas Jefferson também, troca de cartas, né? Sim, a troca de cartas. Maravilhoso. Esse livrinho, inclusive, chega por intermédio, né? Então, ele vem... são apenas 2 desses livros aparecem no Brasil, exatamente os 2 em Vila Rica, né? Então, mostrando aí o ponto de contato, né? De interesse com a conjuração... felizmente nos Estados Unidos que deu certo, né? Aqui ela foi contida antes de se tornar alguma coisa. Então, né? Esse um dos problemas. A gente tem um movimento inspirador que, de fato, não produziu imediatamente, né? Sim. Mas a gente pode dizer que depois da Inconfidência estava já pululando pelo Brasil inteiro, mas aí com mais intensidade no resto de todo o território da colônia, até a gente chegar, de fato, né, à proclamação da República. Né? Então, mais de 100 anos depois, acho que o Tiradentes até diz, assim, ele vai dar um nó de 100 anos, de fato, é só depois de 100 anos, quase 100 anos depois da morte dele, que, de fato, o Brasil se torna Brasil, né? Ou seja, a colônia portuguesa se torna um país e uma república. Então... Não, eu digo assim, e 150 anos depois veio exatamente o dia que foi eleito para poder fazer a inauguração do museu, né? Que antes era um panteão, eu acho isso o máximo. A gente tem o nosso próprio panteão, né? Sim. Que o Getúlio Vargas manda trazer os restos mortais dos Inconfidentes da África, né? Inclusive, acho que era o último alto da Devassa também, o 7º, que tá ali também, ele manda trazer, que foi a primeira doação do museu, né? Está lá conosco. Exatamente. O museu, então, ele é criado em 1938, como eu falei aqui, um ano apenas depois da criação do SFAM, quando o SFAM, então, assume, né, esses museus que estão no Rio de Janeiro, e é preciso fazer um museu no interior do país, num lugar também simbólico, né, para esse horizonte de liberdade que se planejava. Né? A gente está olhando agora de trás para frente. A gente quer recontar a história a partir dos levantes, das tentativas, ou seja, como vai se formando o nosso desejo, né, aqui na colônia de se tornar uma república, um país. Então, o Getúlio Vargas faz o decreto de criação, assina junto com o Gustavo Capanema, outro grande mineiro, né? Que era o ministro da Educação, né? Onde estava o SFAM e, portanto, os museus todos, né? Então, cria o museu e tem lá, né, escrito para que ele serve? Para colecionar os documentos, objetos e obras de arte relacionados à Inconfidência Mineira. A gente fez uma mudança agora no plano museológico importante, porque a gente deixou de usar a palavra Inconfidência ali para conjuração. Né? Que tem outro peso, e a conjuração está do lado de cá, né? E a Inconfidência em relação à coroa, que é essa traição, né? Exatamente, né? Ou seja, né? Claro, uma traição necessária, questão de ponto de vista. Mas mais do que isso, a Inconfidência é o processo, né? É o devido processo de acusação daqueles revoltosos, o julgamento e a condenação. Né? Então, bem, essa é uma questão que a gente está pensando. O museu é dedicado apenas ao processo, ele é dedicado aos fatos também que envolvem, inclusive aqueles que estão fora do processo, que não foram processados. Então, a gente já trocou isso na missão do museu, ou seja, que o nosso interesse é, de fato, a conjuração mineira. Maravilhoso. Né? Que envolve também contar uma história de um contexto da Vila Rica da época, eu imagino também, né, Alex? Assim, os costumes, as religiosidades. Eu fiquei muito surpreso com as narrativas que eu encontrei, que tampouco são idealísticas, né? Até para a construção da ideia de um herói nacional, Tiradentes, poderia ter sido usadas outras histórias parecidas de revoluções, mas ele é o que mais se enquadrava ali, digamos assim, nesse ideal de herói brasileiro, né? Nada é tão bonitinho, desenhadinho assim, né? Mas eu acho isso eu queria falar um pouco sobre essa proposta curatorial que você agora está trazendo com o museu, de recontar essas histórias ou trazer novos contextos que estavam omissos ali, né? Ele era um alferes, né? Exatamente. Ele era um alferes, então isso tem um interesse particular para a nossa jovem república, que na verdade, um golpe militar, né? Assim, contra o Império, ótimo, mas é uma república de militares no início. E o Tiradentes havia sido
ainda que um soldado, um militar raso, né? Mas um militar. Então, ou seja, obviamente, ele se torna aí um ícone para essa jovem república, que é uma jovem república militar. Um bom bode expiatório, como só no Brasil a gente pode oferecer também, né? E, aliás, assim, tem um detalhe, né? Porque o primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro, que institui o feriado do Tiradentes, era alagoano. Era alagoano? Era alagoano. Marechal Deodoro. Era o Marechal Deodoro. Então, então é isso, né? A escolha do Tiradentes tem vários motivos, né? É uma revolução fracassada, né? E sem muita adesão popular. Né? Diferente de outras. Era um esquema, assim, né? Da plutocracia local, a gente vai falar disso, mas para poder envolver a revolta popular por causa da derrama, mas tinha um interesse muito comercial daquela elite clássica ali, né? Parte das elites, não parte do povo, né? Exato. Vai tentar depois envolver o Tiradentes, talvez seja esse braço, né, mais popular desses envolvidos. Então o museu é criado em 38 com esse sentido. E daí, é claro, ele é criado pelo Getúlio Vargas, que também tem os seus interesses. A gente pode esquecer o que é o Estado Novo, né? E as suas, digamos assim, afinidades, né, com os governos, né, ditatoriais fascistas da Europa, em especial a Itália, né? E a ideia do herói nacional é muito importante para a consolidação, né, do poder, da governabilidade também, né? Etc. Então, o museu nasce nesse espírito. E de uma unificação de Brasil também, talvez, também, né? E então, o museu nasce também com um projeto curatorial, naquele início, até expográfico, que eu acho maravilhoso, né? Mas do ponto de vista narrativo, preso a essa, né, a essa construção de memória, né? As memórias são construções, ali também tem um interesse, né? Tem um alcance, um escopo e um alcance. Então, e é claro, o primeiro movimento, então, é a busca dos restos mortais dos conjurados, ou aí sim, dos inconfidentes, ou seja, daqueles condenados que recebem como punição, né, o único que o exílio, né? O exílio, o degredo, para a África. Então, o Augusto Lima Júnior, né, inclusive, que antes disso sonhou em ser o presidente do SFAM, depois sonhou em ser o presidente do Museu da Inconfidência, restou-lhe. e para a África, parece que para onde ele nunca foi, ele ficou em Paris e colocou umas pessoas... um capanga para buscar. uns comissionados para ir buscar. Então, os restos mortais voltam e o panteão, né, ou seja, dentro daquele edifício que é a Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, que começou a ser construída ali por volta de 1785 e termina em 1855, ou seja, quase 60 anos depois, né, que é criado para ser, ou seja, o poder municipal e ao mesmo tempo, como tem em várias pelo Brasil, né, talvez não, né, a de Ouro Preto é justamente a mais importante, a mais imponente, né, então... A cadeia, você disse? A cadeia, então ele se torna a Casa de Câmara, né? Ou seja, o poder municipal e a cadeia. É muito bom que está no andar de cima a casa de câmara, né? A cadeia do lado de baixo. Exatamente. De baixo, né? E eu acho mais fantástico ainda que, diferente das outras cidades brasileiras, o centro não é a igreja, né? Ali é o Palácio do Governador, ou seja, uma cidade, apesar de muito religiosa, como a gente percebe, onde ela nasce exatamente do poder civil, né? Você tem o Palácio do Governador de um lado da praça, do outro lado a Casa de Câmara e Cadeia. Né? As igrejas, a Igreja do Carmo está de costas para a praça, né? Olha isso. E depois, um pouco abaixo, a Igreja de São Francisco. E só uma curiosidade, essa cadeia é transferida para a construção de Neves, né? Ribeirão das Neves, então tem uma substituição, né? Esse deslocamento para receber o museu, né? Exatamente. Aí depois de Casa, Câmara e Cadeia, no período republicano, ela se torna o presídio estadual, né? Esse é o presídio de Minas Gerais. E daí, em 38, justamente, o Getúlio Vargas, né, num acordo com o governo do estado, constrói o presídio de Neves e transforma a antiga Casa de Câmara e Cadeia, antigo presídio estadual, no Museu da Inconfidência. Né? Então, você falou de uma coisa, acho que esses processos curatoriais, eles conversam com uma época, com os interesses políticos e sociais e socioculturais de uma época, e eu estava vendo uma série que vocês criaram ali, né, muito legal, que é esse objeto que ele nos fala, né, que a gente tem um olhar ampliado e não óbvio, bem filosófico e investigativo sobre os objetos que estão colocados ali de uma forma proposital no museu. E tem
uma fala que me pegou muito do Padre Mauro, que ele fala, os museus não são espaços ingênuos, né? Então é exatamente o que você está falando, né? Claro, né? Os museus não são neutros, né? Né? Foi uma grande campanha que foi feita, né, pelos museus, uma campanha internacional. Os museus não são neutros, né? Então, eles têm partido, né? Não partido político, mas tem uma escolha, ele faz uma escolha. E o Museu da Inconfidência, né, como ele nasce, né, pelos interesses de época, ele também fez essas escolhas, né? Eu digo sempre que o Museu da Inconfidência né, obviamente, belíssimo, né? É inquestionável a força do seu acervo, né? A gente tem o maior acervo de Aleijadinhos concentrado num lugar só, né? Além do Ataíde, além, né, de tantos outros, né? Os próprios documentos vinculados à Inconfidência, à conjuração. Os documentos, isso a gente esquece, né? O Museu da Inconfidência é um museu com um acervo em exposição de mais ou menos 1.000 obras, né? Da cultura material mineira aí do 18 e uma parte do 19, mas ele também tem uma biblioteca importante, uma mineriana, né? Uma biblioteca sobre Minas Gerais muito importante e um arquivo de 40.000 documentos que passa desde de documentos cartoriais, criminais, né, eleitorais e coisas ligadas à Inconfidência e uma maravilhosa coleção de partituras de música colonial mineira, que vai da música colonial mineira, música sacra, até o século XIX, até as músicas mais populares, né? Sim. Isso tudo fica na Casa do Pilar, esse acervo ali que a gente vai falar mais pra frente. Você tem projetos ambiciosos e provocativos pra lá também. É isso. Mas eu vou voltar um pouco pra gente não perder uma pauta que eu acho que é importante, que é o que você tá fazendo lá? Um forasteiro de Alagoas, eu sei que você é concursado, mas por que foi você que tá ali? Qual que é a sua proposta curatorial? O que você tá mexendo? Quais vesperos você tá mexendo para poder estar naquele lugar, naquele momento, depois de 40 anos de uma gestão anterior, do Rui Mourão, né? Isso, Tá. O Rui Mourão ficou 43 anos, 43, eu acho que é a gestão mais duradoura, né, da história dos museus brasileiros. Sim. Né? Então, a gente começou falando que os museus não são neutros, né? O Museu da Inconfidência também não é neutro. A minha origem é a filosofia política, eu sou... Né? Você descreveu várias coisas ali por onde eu já passei, mas digamos que a minha relação mais estável, eu sou professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Filosofia, e trabalho na área de filosofia política, mais especificamente com autores italianos, né? Porque a minha tese de doutorado foi sobre a relação entre cinema e política na Itália do pós-guerra. Então, aí... Que foi seu contato com a Marilene Chauí? Que foi minha orientadora. Né? Maravilhoso, esse caso é muito bom. Minha orientadora desde a iniciação científica, né? Ou seja, 3 anos ali durante a graduação, e depois 6 anos durante o doutorado, que eu fiz doutorado direto. Então, 9 anos de orientação. Dela, especificamente? Com ela minha orientadora. Gente, que massa. E você falou que era um papo de corredor que virou essa conversa de 2 horas, que virou esse relacionamento de décadas, assim, né? Foi, porque antes eu estudava, eu estava saindo do convento, né? 7 vidas em uma. E é claro que o mais fácil para mim na filosofia era estudar a filosofia medieval. Eu fui estudar Santo Agostinho, né? Então, mas depois de 1 ano eu não suportava mais aquilo, né? Embora adore Agostinho, uso ainda muito em sala de aula como exemplo de análise de texto, tudo, mas não era aquilo que eu queria estudar, né? Sim. E daí eu encontrei com a Marilena no corredor, aí ela me viu assim um pouco perdido, né? Ela falou, o que foi? Aí eu falei, eu tô em crise. Existencial cristã. Aí ela falou assim, se não for amorosa, a gente pode conversar. Aí eu fui pra sala dela e a gente começou a bater papo sobre filosofia, etc. Aí ela perguntou o que eu gostava, aí eu falei que gostava muito de cinema. Ela falou, o que em cinema? A gente começou a falar sobre cinema italiano, a minha relação já, né, com um pouco que eu tinha com a língua italiana, com o cinema italiano, por causa de uma greve da USP, eu acabei indo pra faculdade de cinema e fiquei vendo filmes lá. Olha que e eu sou projecionista de cinema também, né? Trabalhei como projecionista de cinema. O projecionista é a pessoa que fica lá atrás projetando os filmes. Mentira, olha, gente, né? que demais. Então, essa abertura do cinema que você está programando ali para o anexo, que já tem lá um auditório, mas que vai voltar ao seu cinema, tá providencial, aqui em tal de claro, casa, né? Não. Inclusive, o cinema vai chamar Joaquim Pedro de Andrade, que é o diretor dos Inconfidentes, né? Que é um clássico do cinema novo, que eu assisti assim e é genial, né? Tem maravilhoso. Fernando Torres, Zé Wilker, só porrada ali, né? Tem um pouco a ver com essa nova curatorial, o Joaquim Pedro, os Inconfidentes e o Drummond, né? Legal. Então, voltando lá, os museus não são neutros, né? Sim. Então, a primeira coisa que eu me dei conta
quando vi o museu, que ele, equivocadamente, né, não é um museu que é um memorial de um grupo de conjurados, né? Um movimento, eu diria, um movimento anticolonial. Né? Do ponto de vista da narrativa, ele parece reiterar um discurso colonial quando você já entra na primeira sala, que é a sala da origem, em que você tem ali apenas os marcos de Sesmaria, né? É claro, um objeto lindíssimo, importantíssimo e que tem que estar no museu, não é isso, né? Ou seja, a serviço de que narrativa o objeto está nessa sala. Como ele está posicionado, em que andar ele está posicionado, isso quer dizer? Então ele começa no início da história, que é ou seja, o museu na parte inferior tenta contar a história política, ou seja, desde a criação de Vila Rica, quando surge, né, quando começa a surgir por causa do ouro, né, a corrida pelo ouro ali, passando pela Inconfidência e chegando deveria chegar até o momento posterior, né, a isso, que seria a independência e tal. Mas ele começa ali, então, você tem os marcos de Sesmarias, vários elementos, inclusive, do poder religioso, né, inclusive uma Santíssima Trindade que está, né, na parte superior ali, que é da igreja. Aquela escadaria ali maravilhosa. Não, na sala da origem tem uma tá. peça de madeira que que foi da igreja de Santa Luzia, né? Tá. Então, há uma urna eleitoral do período colonial, as varas, né, do juiz, da vereança, né, ou seja, que faz a justiça, ou seja, todos os elementos do poder da civilização portuguesa, que é óbvio, teve, mas não foi só isso, ali não era um terreno vazio, né, onde as pessoas chegaram e começaram a construir igrejas, casas, etc., sem nenhum conflito. Aliás, isso é um dado importante, né? Sim. Ou seja, se você tem como horizonte uma independência, isso não se faz sem conflito. Sim. Né? Então... E você fala dessa construção dessas igrejas, dessas obras ali, eu fiquei embasbacado com a potência competitiva que eram dessas ordens religiosas, que aí não podia ter mais, né? Jesuítas, carmelitas que tinham sido expulsos por motivos óbvios, né? De contrabando, super contrabandistas do ouro aqui, né? E fizeram ali uma farra ali no norte do Brasil. Mas como aquilo era uma fruto de uma competição entre várias congregações, inclusive de homens negros, né? Assim, que representavam, sei lá, 50% da população na época, mais 90% de Vila Rica era de escravizados ou... 90%? Chega a quase 90%. Jesus, e muitos libertos também, né? Artesãos, mineradores, com dinheiro para poder investir mas uma população basicamente negra, né? Mas então o museu começa com essa coisa, ou seja, com essa reiteração do poder colonial, né? Não mostrando que ali é um território conflagrado, que começa com uma série também desde o início, com diversas disputas, né? A primeira e óbvia que é o extermínio dos povos indígenas que estavam em Minas Gerais, né? Então você tem uma carta do regente, né? Do rei, falando sobre esses índios violentíssimos, né? Antropófagos, etc. E manda eliminar todo mundo. Então, ou seja, não se chega a essa região, né, a região dos Inconfidentes ali, né, no Pico do Itacolomi, nessa região originária antes daquele... né? E o museu até tem lá uma urna funerária, mas conta muito pouco sobre isso. E, aliás, ao lado da urna funerária você tem uma gravura em que mostra o encontro entre os bandeirantes e os indígenas como uma coisa amistosa, né? Então, ou seja, a primeira coisa é essa, né, atenuação, né, do conflito pela ocupação do território, né? Então o museu atenua isso. Depois você tem a grande revolta de Filipe dos Santos, né? De 1720, que tem né, em que foi ele mandou botar fogo na parte ali onde fica atrás do Palácio Governador, o Morro da Queimada. Morro da Queimada, sim. Tudo ali. As pessoas trabalhavam ali também, extraiu minério ali, né? Trabalhava um grande quilombo, né? Então, assim, bem no meio da cidade. Então, para mostrar como... tem um texto famosíssimo, né, do Conde de Assumar, né? Em que ele fala lá, que o relato que ele faz para a coroa portuguesa sobre o estado das coisas ali, né? O conflito todo dia, a iminência de uma revolta, etc. Ou seja, eles estavam de olho nisso há muito tempo. Ele fala, o texto é belíssimo, que ele fala das minas e sua gente, basta dizer que se trata de um povo intratável. Intratável, eu vi isso. É lindo o texto, que ele fala assim, o ouro toca desaforos, né? Os ares conjuram, né? Vomitam liberdades, etc. Fala assim, isso aqui não tem paz. Como é que ele diz? Assim, tudo é frio,
e nublado neste país, menos o vício que está sempre a arder, né? Jesus. Então ele já em 1720, ou seja, no iniciozinho ali, né? Pouco menos de 20 anos do surgimento da começar a ocupação desse território, já devidamente limpo, para poder... Descampado para poder retirar o ouro. Então, mostrando que aquele era um território conflagrado. Acho que um dos partidos, né, não só porque o Horizonte é uma ruptura com a colônia, do ponto de vista da Inconfidência, mas desde sempre ali foi um território de muitos conflitos. Né? Então, o primeiro partido é o conflito, né? Ou seja, não tem luta política sem disputa pelo espaço e etc. Então, e daí você percorre a parte política toda do museu, aí a construção, né, a sala da construção civil, a sala dos transportes, ou seja, ele vai reiterando até, talvez o respiro exatamente na sala da Inconfidência, mas reiterando essa dimensão, digamos assim, da implantação de uma civilização, os tipos de casa, coloniais, etc., né, etc. Até chegar na última sala, que curiosamente o memorial de um grupo de conjurados se chama do Império. É claro que o Império é uma etapa importante, né, depois do período colonial, ou seja, a gente também sabe essa história, como é que acontece, mas o Horizonte deveria ser, de fato, a República. Agora a gente incluiu na última sala um brasão da República, né, que é para exatamente fazer um percurso, digamos assim, mais completo. Então, ali, né? do ponto de vista político, o Museu da Inconfidência narra na parte inferior uma história do ponto de vista da classe dominante, né? Ou seja, do ponto de vista da elite colonial, né? E depois que só se recoloca no poder, né? Até o Império. Então, ignorando outros contextos e povoados e saberes que estavam embutidos ali, inclusive forneciam saberes ferramentais, tecnológicos, artísticos para essa base dominante. Exatamente, né? Ou seja, tudo isso que é construído, tudo isso que é feito, até a mineração, né? Não eram os portugueses que sabiam minerar, né? Eles, né? A gente está no início do capitalismo e o capitalismo não dá ponto sem nó, né? Ele vai buscar na África aqueles que já sabiam minerar, vai buscar aqueles que já sabiam construir em pedra, né? Que já tem o trabalho com a pedra. Então, assim como no sul dos Estados Unidos, eles levaram para plantar arroz quem já sabia plantar arroz, né? Tinha essa seleção já, claro, essa análise de currículo, assim? Uma divisão social do trabalho, né? Então, ou seja, porque a exploração precisa ser rápida, precisa dar lucro, então você não vai chamar pessoas que não têm essas competências. Então, isso é uma história que está sendo resgatada, inclusive, né, por vários outros movimentos de Ouro Preto sobre essas tecnologias, né? Sim. Né? Sobre os saberes africanos, né? Uma população que tenha 90% de escravizados ou de negros, né? Ou de pardos, etc., né? Ela não se fez com um conhecimento da metrópole, né? Sim. Seja, e era de Portugal. Ali, né? A gente precisa lembrar que Vila Rica destoava muito das outras colônias, das outras capitanias da colônia, né? Até por causa dessa efervescência cultural, né? Esses profissionais, vamos dizer assim, liberais que vinham, não liberais, pelo amor de Deus, né? Mas assim, que criativos artesãos que tinham recursos para poder fornecer uma cidade que era muito desenvolvida ali, sim, né? Uma intelectualizada, grande, né? Uma efervescência cultural, tudo, né? Não se produz esse tanto de partituras aí que o Kurt Lang, né, conseguiu resgatar para a gente, não se constrói toda aquela igreja, não tem um aleijadinho se você não tem, né, a não ser que a gente ainda permaneça nessa ideia do gênio, essa pessoa que nasce do nada, como um fungo, né, e produz genialidades. Não existe isso, né? Inclusive foi reconhecido como gênio muito depois, né? Muito depois, né? Então, ou seja, você não produz o Ataíde, né? Ou seja, uma sociedade que produz o Ataíde, que produz o Aleijadinho, que produz tantos grandes mestres, ele tem vários saberes circulando ali, né? Os ateliês, as oficinas, etc. E sendo aplicados também, aplicados. E financiados também, né, Alex? Financiados, né? Não se faz sem dinheiro, essas grandes igrejas, essas grandes esculturas, né? As pinturas, etc. Então, era uma grande capital cultural, né? Sim. Era uma grande cidade cultural que não deixava a dever nada para outras das colônias nas Américas e, né, com uma circulação internacional também muito grande. Então, o primeiro dado é esse, né, que o museu, do ponto de vista político, conta a história das elites e não conta essa participação que é importantíssima, né, dos negros, das mulheres,
né, e outras, né, e outros sujeitos sociais que são importantes na formação cultural de Minas Gerais. Nossa, e religiosa, do Brasil. gastronômica, artística, né, Exatamente, artesanal, né, né? onde tudo isso fica. Do ponto de vista da história da arte, digamos assim, que é a parte superior do museu, né, engraçado também essa divisão, né, de que a arte está em cima, elevada. a economia, estrutura e superestrutura, A base, né? A base política, que é a igreja, o poder colonial, né? E em cima, né? Toda essa a superestrutura, né? Cultural, né? Então você tem lá, né? A história do barroco, né? Mas é a história do barroco, sobretudo do ponto de vista das artes eruditas, né? Do erudito, da alta cultura, né? Ou seja, ignorando toda uma produção que inclusive a gente admira muito, né, e promove muito, agora não, já tem um tempo, está muito na moda aí o Vale do Jequitinhonha, etc., sim. Mas você tem, assim, uma produção artística mineira, que a gente chamaria, né, popular, ou seja, que tem a mão do povo, né, ou seja, que não vem da escola, da academia, das belas artes, que é uma produção espontânea, né, mas sim. Que é arte, obviamente, que é totalmente excluída do museu. Sim. Então, ou seja, o primeiro dado, né, para mim, que venho da filosofia política. O que não está aqui também, diz muito sobre o que, exatamente, que está, né? Que vem de uma formação que estuda o Gramsci, né, que exatamente está preocupado em falar sobre essa relação entre as elites e as classes populares, né, ou essa distância dos intelectuais, né, sempre historicamente como esse sujeito de mediação, né, aí de classes, que o museu, aí a gente pode dizer com todas as palavras, é um museu elitista. Né? Um museu elitista não porque ele é para poucos, mas é porque ele representa, evidencia, narra apenas a história da cultura material, da vida religiosa, né, da cultura religiosa, da cultura política das elites mineiras, brasileiras, né? E o que eu fiquei muito apaixonado com essa série, né, voltando para esses objetos que contam essas histórias, esse objeto que ele nos fala, o que você chama de trivialização da escravidão, da violência também, né? Assim, você está exposto ali a um objeto de torturas, como se fosse uma coisa Sim. assim, olha, era uma ferramenta aqui que era usada para controle social, né? Enfim. E como que isso vai sendo colocado perto de outras peças que comunicam outra coisa e a gente vai passando batido daquilo ali, né? A forma como está exposto, como está evidenciado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Este objeto é um projeto do museu, né? Que acontece nas redes sociais, a gente... né, usa o YouTube, aí, o Instagram, sobretudo para isso, em que a gente começou a discutir, né, o que os objetos que estão no museu falam, né? Ou como é que eles estão falando, né? Porque a primeira coisa é essa. Isso culminou em duas ações importantes do museu, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é a exposição com a coleção de um colecionador aqui de Belo Horizonte, que é o Tadeu Bandeira, Sim. que é que é a Afro-Brasilidades, né? Então, a gente vai fazer uma exposição lá de um ano, mas a ideia é que esse tema, né, e a introdução de objetos, etc., ligados à cultura, né, a contribuição afrodiaspórica em Minas Gerais seja permanente no museu, né? Mas, por enquanto, a gente tem uma exposição de média, que a gente chama de média duração, né, que vai durar um ano, e a outra foi a candidatura que a gente foi vitorioso com a Unesco no programa Rota dos Povos Escravizados, né? Ah, que legal. Então, ou seja, a gente começou a discutir porque é isso, curiosamente, né? O Tomás Antônio Gonzaga diz lá nas cartas chilenas que aquele edifício portentoso, né, que ele fala que é um absurdo, exagero, né, que o governador da província está construindo, inclusive cria a primeira loteria para arrecadar fundos, né, arrecadar fundos para construir aquele edifício. Ele fala assim, está sendo construído sobre os ossos e o sangue dos pobres. Né? Então, é engraçado porque a presença negra, né, sempre teve a presença negra naquele espaço ali que hoje é o museu. Então, primeiro na construção. Então, antes da economia da base ali, as estruturas do museu foram construídas pelos negros, pelos pobres. Quem são os pobres no Brasil? Quem são os pobres numa cidade que 90% da população é negra, né? Sim. É pobre, né? De escravizados. Então, é negra. Então, e a gente usou isso para candidatar na Unesco. E depois, ali se torna a cadeia e depois o presídio estadual. Então, pela história carcerária brasileira, a gente sabe também quem majoritariamente está preso nas cadeias. É o povo preto, né?
Então, isso é curioso, né, sobre o museu, porque na sua construção e na sua existência antes de ser museu, né, de um ponto de vista subalternizado ou marginalizado, o negro sempre esteve presente. Quando ele se torna museu, o negro desaparece. Né? Olha isso. O negro desaparece. Para você ver como é um museu pensado pelas elites e feito para narrar a história das elites. Obviamente, a gente não vou cobrar aqui que o tempo ali, o final da década de 30, esteja atento a pautas que são pautas muito contemporâneas. Sim. Né? Não estou dizendo que... Tinha que ter aquilo desde aquela época. Desde aquela época, mas a gente também não pode parar e não pode parar de repensar. Sim. E perceber qual é a origem do museu, o que ele narra e se a gente pode manter isso, né? Ou seja, o que é que nós queremos, né? Eu, do meu ponto de vista, né, eu não quero reiterar, né, uma história das elites ali, né? E também acho que você está propondo um museu que seja visitado por diversas vezes pela população local, né? Não é uma coisa que você vai uma vez, ele é estático, ele está ali contando a mesma história o tempo inteiro, porque a história é viva, novas coisas vão sendo descobertas e cabe essa oxigenação, né? Ô, Alex, tem um objeto em especial lá que eu invoquei suas habilidades de detetive, que eu ia te perguntar se era seu favorito objeto que conta uma história, mas que eu sei que tem chamado a sua atenção. Eu queria que você contasse essa trama policial aí sobre ele. Que é qual? Que é o livro? O livro... que inclusive está comigo ali na mochila, né? Porque, bem, né, é uma história bastante conhecida, né? Ou seja, quando os conjurados, então, se tornam, né, inconfidentes, quando começa o processo da devassa, é interessante que todo mundo começa a falar desse livro, que é o livro que está com o Tiradentes quando ele é preso. Né? E esse livro tem histórias maravilhosas. Se você lê os Autos da Devassa, ele diz que o Tiradentes, não sei se por esperteza, porque de fato sabia pouco o francês, ele mostrava o livro para as pessoas e perguntava o que estava escrito ali. Que legal. Né? E ele fazia anotações, diz ali, né? Ele anotava, né? Ali as margens do texto. Enfim, aliás, a posse desse livro é um dos grandes motivos pela condenação e o destino, né? Fatal aí do Tiradentes, porque esse livro era um livro proibido, né? Um livro subversivo. Como eu falei aqui lá no início, consta que circularam na colônia apenas 2 exemplares, que os 2 estavam em Vila Rica. Um estava com Tiradentes, o outro é um mistério ainda. Olha isso. Né? Que a professora Heloísa Starling está bastante preocupada com isso, né? Encontrar, né, portador desse segundo volume. Enfim, e esse livro ficou, então, apenso, né, ali nos autos. Né? Tava lá. Até que, no século XX, ele foi doado pelo diretor do Arquivo Nacional, não sei, não lembro agora quem, o nome, ele é doado para uma biblioteca pública em Florianópolis. Nossa! Esse livro vai parar. Gente, que deslocamento, né? Deslocamento, e ele fica lá por muito tempo, até que no início da década de 80, né, por intermédio, por um esforço muito grande do desaparecido, né, outro grande mineiro, foi depois governador de Brasília, né, outro grande mineiro consegue fazer aí uma grande arranjo, né, para que o livro seja devolvido e venha para o Museu da Inconfidência, né, e de fato acontece. Né, o governador da época, então, devolve o livro, recebe, inclusive, a medalha da Inconfidência, um grande feito, né, para Minas Gerais, devolver, talvez, na minha opinião, né, o objeto mais importante do museu. Né? Não estou falando do ponto de vista do valor econômico, né, como são os aleijadinhos e etc. Mas se o museu é um memorial, né, do movimento da Conjuração, uma peça nesse quebra-cabeça é uma peça importante, né? Ou seja, isso é a prova do crime, é a prova de que eles estavam, de fato, não só conjurando, não era uma revolta qualquer, mas que eles tinham um projeto que era a implementação de uma república em Minas Gerais. Né? Então, isso para mim, só isso já marca a importância dentro dos movimentos políticos brasileiros, né? Pré-independência, ou né, os movimentos da proto-independência, que eles sonhavam com a república já. Então, eles estavam estudando uma constituição, que é a forma
do governo, não é, né? Não é como na monarquia que o governo é o rei, eles estavam né? tão confiantes que eles iam conseguir, que eles estavam lá dizendo bandeira, Constituição, novas práticas, Exatamente. né? Até veio a delação lá do nosso amigo Silvério, né? E tem estudos sobre essas anotações ali, né? Tem um artigo da Júnia Furtado, né? Que fala sobre isso. Mas paira essa dúvida, né? Você tem lá nos autos da devassa que o Tiradentes fez anotações, né? Quais eram essas anotações, né? Bem, se tem, então deve estar lá, né? Uhum. E a Júnia fez esse artigo, ou seja, é porque há anotações lá. Uhum. Resta saber se de fato são do Tiradentes. Ah, tá. E daí agora a gente tem um acordo né, um acordo de cooperação com a Polícia Federal. Gente, olha isso. Né, e a gente está enviando o livro, então, para o laboratório lá da Polícia Federal, para que eles façam os estudos grafológicos, porque como a gente tem outros documentos com a assinatura do Tiradentes, com a letra do Tiradentes, então dá para comparar. Que a gente massa. espera e vamos ver se a gente confirma. Tá né? Aí nas próximas semanas, não deve ser, eu não conheço os bastidores, né, desse tipo de perícia, né, mas a Polícia Federal aceitou, né, embora não seja o escopo do trabalho deles, né, que fazem análises grafológicas para questões criminais, né, mas pela importância para a história do Brasil, a Polícia Federal aceitou e a gente está indo lá levar pessoalmente esse livro, né? Levar o livro em Brasília amanhã. Gente, então tá check, assim, dentre outras funções, trabalho de detetive de um diretor de museu tá entregue, né? Eu queria falar um pouco sobre o trabalho de síndico que você tem feito lá, gestor de obra, porque desde a sua chegada também você enfrentou vários desafios, né? Teve que fechar temporariamente o museu para fazer reforma de cantaria, reforma elétrica e revitalizações 1000, assim, né? A gente não precisa entrar no detalhe, mas tem essa outra camada que não te contam na hora que te contratam, né? Não contam, claro que contam, na seleção pública você tem que fazer um plano de gestão tem que fazer um SketchUp ali, um croquis. Que contemple as questões de pessoal, né? As questões também curatoriais, ou seja, né, como é que você vai trabalhar com o museu, e também a parte de infraestrutura, que é importantíssimo, e de conservação, né? Então, tem essa parte que é a parte mais glamurosa, digamos assim, que é a curatorial, ou seja, descobrir o papel das mulheres na história. Escavações culturais. Né? Como a gente fez, né? Introduziu não sei se a gente vai falar sobre isso depois, a introdução da Hipólita Jacinta e da Bárbara Eliodora no Panteão. Vou poder falar, sim. Ah, é verdade. Né? Estava sendo discutida essa participação delas no processo também, né? E ela foi incluída, já estão lá. Ah, estão lá? Né? E agora, sabia. desde o dia 13 de janeiro, o presidente Lula assinou a lei que transforma a Hipólita Jacinta em heroína nacional. Que legal, né? Gente. Então, assim, mais um check aí, né? Seja um acerto grande que foi recuperar a história dessa mulher que já muito se falava, né? Tem estudos, né? Sobretudo o estudo da professora Elise Starling, né? E o empenho, né, político da ministra Carmen Lúcia, né, sobre a história dessa mulher que teve uma participação ativa, né, na conjuração. Então a gente incluiu ela lá no Panteão, recuperando, né, ou seja, por um lado a história dos negros, a contribuição dos povos escravizados aqui em Minas Gerais, mas das mulheres e outros, né. A gente também está num processo assim de estudo, né, e de pesquisa para atualizar exatamente a historiografia do museu. Mas aí tem toda essa parte de infraestrutura, que não é pouca coisa, ou seja, é um museu grandioso, né? Então também com problemas grandiosos. Com vários anexos também, né, Alex? Com vários anexos, porque além do prédio sede, que é aquele que a gente vê quando chega em Ouro Preto, ali na praça, você tem o anexo 1 e 2, onde tem o auditório, uma sala de exposição temporária, uma reserva técnica e o prédio administrativo. Além disso, a gente tem a Casa do Pilar, que é onde funciona a nossa biblioteca e o arquivo histórico. Que vai ser transformada também, né? Com grandes ambições aí para ela, né, Alex? Então a gente está reconfigurando também toda a parte do museu. A primeira, obviamente, é o prédio sede, né? Que tinha problemas seríssimos do ponto de vista elétrico, né? Então, a gente teve alguns problemas aí nos últimos anos, o que estava me preocupando. Nossa Senhora. Né? Literalmente apagar os incêndios, né, Alex? E o pavor de todo diretor é fogo e água, né? 2 problemas constantes em Ouro Preto, né? Então, é preciso estar muito atento, né? Então, ainda bem... Aquilo é muito úmido também, né? Tudo, muito né? úmido, muito frio, né? Para conservação isso, material, tem a gente que estar muito atento, né? Cupim,
né? Também não é fácil. Jesus tem essa descoberta aí, né? Então, tinha toda essa parte elétrica muito antiga que o museu não comportava, né? Precisava rever. Então, a gente conseguiu o recurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, um agradecimento aí, né, grande pela preocupação, assim, o trabalho também que o Ministério Público Estadual tem feito na recuperação né, não só no resgate de obras de arte roubadas, né, com o projeto Sondar, e o Minas para Sempre, que é esse que recupera o patrimônio mineiro, né? Legal. Então, a gente conseguiu 2,6 milhões, né? Fez um trabalho grande que começou com a parte que é estética, mas não só estética, que foi a limpeza das cantarias, que é um trabalho... que é água e escova de dente e acabou, né? Nem um sabãozinho você pode passar, né, Alex? Eu fiquei horrorizado com isso. Então, a gente escovou o museu inteiro, aquele museu gigantesco. Então, essa primeira parte, que foi a limpeza da cantaria e a pintura em cal, né, de todo o museu na parte externa e no pátio interno, né? Então isso já está praticamente terminado. Essa semana a gente termina a pintura da torre e daí já desmonta os andaimes que estão na frente do museu, que rodearam o museu aí durante meses, né? Desde o dia 28 de janeiro, quando a gente começou as reformas. A outra parte é a conservação preventiva, ou seja, a limpeza e a identificação de focos de cupim ativo para a gente já atacar, né? Pequenos restauros em todo o acervo em exposição, que são 1.000 objetos, né? 1.000 itens. Toda a parte luminotécnica de teto, né? Porque o museu já estava com várias lâmpadas queimadas, são mais de 4.000 lâmpadas. Como é que troca isso? Com que dinheiro e de que jeito, né? E nem dá para fazer, porque elas são sob medida, então nem dava para ter, é caríssimo. Tá. Então tem que fazer um novo projeto luminotécnico para poder adequar. Então a gente mudou todas as luminárias de teto, agora o museu voltou a ficar iluminado. O público ainda não viu, porque a gente não abriu, mas eu que entro todo dia lá para ver a obra, já estou vendo assim as coisas reaparecerem. Toda a parte de prevenção ao combate a incêndio e pânico, que é a colocação de corrimãos, né, e etc. Portas também de corta-fogo, também para... As portas de corta-fogo não tem não, mas tem aqueles... os identificador de fumaça, né, contra incêndio e tal, e a parte elétrica, né, que a gente começou achando que seria apenas uma revisão, né, quando a gente descobriu no canteiro que, na verdade, a gente fez né, tinha feito, já estava feito, quando eu cheguei, na verdade, um projeto da revisão elétrica com base no projeto elétrico que foi feito anos atrás. A gente descobriu que ele não tinha sido feito, na verdade, né? Tinha sido feita uma revisão e não um projeto. Do solo, ele não era uma coisa assim? Meio louca? E na tipo planta assim. que a gente tinha, ele passava nas paredes, ou seja, tinha um projeto novo. A gente descobriu que não estava o projeto novo. Então, aí a gente, né, ficou em crise, porque a gente não tinha mais uma revisão, tinha que fazer um novo projeto. E daí a gente teve que fazer um projeto. E, gente... mas tá pronto agora, né? Então, essa parte a gente não corre mais riscos no museu, porque aí a gente fez a reforma elétrica com uma equipe imensa, né? Que vai dar limpeza da cantaria. No Instagram ali, é muito bonitinho, porque o povo tá super comprometido ali com a causa. Sim, uma equipe, que é a equipe do Instituto Joaquim, né? Que é o parceiro com a gente, junto com o Ministério Público, para fazer essas obras. Isso é só a primeira fase. Nossa Senhora. Essa foi a primeira fase. Agora a gente tem que fazer a segunda fase, já estamos correndo atrás dos recursos, acho que vamos conseguir. Daqui a alguns dias eu acho que eu posso dizer com mais precisão, mas acho que a gente vai conseguir os recursos para fazer a revisão do telhado, que está também com problemas sérios, a não ser, além de cupim, etc., né, com alguns barrotes já comprometidos, não correndo risco, né, a gente não tem risco, mas a gente não pode... né? Deixar a peteca cair, né? Deixar para que daqui no futuro, né? Uma coisa, deixa de ser uma coisa preventiva ali, né? Então a gente precisa revisar o telhado, as esquadrias e portas, né? Que um pouco de cupim já está descendo, etc, né? Então tem que fazer essa parte. E tem outras coisas pequenas, a parte hidráulica dos banheiros, né? Enfim, a parte da iluminação externa do museu, a limpeza da cantaria e a pintura interna e do forro, né? Então a gente já está com isso mais ou menos planilhado já para ir. Eu tô exausto já, para ir para essa parte. E depois, claro, a revisão da expografia, né? Ou seja, a gente não é à toa... a última coisa? Não é à toa que a gente está... promovendo toda essa pesquisa e esse debate sobre o acervo, sobre a narrativa do museu,
para depois a gente mudar. Além disso, a gente tem uma pesquisa extensa que está sendo produzida pelo Projeto República, que é coordenada pela professora Heloísa Starling, da UFMG, né, com cerca de 15 estudantes de doutorado, mestrado, iniciação científica, que estão estudando os temas do museu, atualizando historiograficamente, né, os erros, equívocos ali da narrativa, etc., que vai subsidiar a nova proposta de exposição que nós queremos fazer. E daí a gente, né, ou seja, a gente está partindo aí com várias frentes, né? Ou seja, esse contato com a universidade, que é quem produz o conhecimento científico seguro para a gente fazer as mudanças necessárias, mas com segurança, né, com fundamento. A outra é a escuta da população, e daí o projeto que você citou, que é Este Objeto que ele nos fala, a gente discutiu o primeiro semestre, né, o primeiro episódio foi exatamente uma discussão com as lideranças, com a população negra, né, com historiadores também, com guias turísticos, com... Inclusive, né? Esse é um outro trabalho que tem que ser feito também, né, Alex? Imagina, assim, capacitar os mediadores e os guias turísticos para poder contar outra história, porque são eles que apresentam essa exposição. E não adianta, né, dizer que o museu é um museu elitista, que conta a história das elites, e depois vem um diretor, ou seja, que de certa forma é lido também, né? É lido pela população como alguém da elite, né? Que tem um poder, e você faz uma mudança sem consultar os implicados, sem conversar com eles. Então, um movimento importante é que o museu não só deixe de ser elitista na sua narrativa, mas deixe de ser elitista também nos processos de transformação que ele está sofrendo. E convidar a população para fazer parte daquilo ali, né? E daí é um trabalho, assim, muito bonito, né? Legal. Que eu, inclusive, participo pouco, né? Deixo mais uma coordenação. Mais detetive ali. Eu deixo com a coordenação dos técnicos do museu também, né? Nesse que faz a mediação com estudiosos e com a população, para que a gente faça essa escuta e depois possa tomar decisões seguras e também segundo as expectativas das pessoas, né? Legal. Então a gente fez o primeiro episódio, que foi justamente Este Objeto que ele nos fala, que discutia a trivialização como você falou aqui, da violência, né? Ou seja, como a gente... vão ter próximas temporadas, digamos assim. Teve mais duas. Mais duas? Teve mais uma, e agora vai ter uma terceira. Legal. Né? Então a gente discutiu isso, esses objetos de tortura, e etc., e a ausência total da contribuição, né? Que resultou exatamente na exposição. Depois a gente fez um segundo episódio sobre como o museu representa as mulheres. Sim, e daí a gente conversou com vários coletivos de mulheres de Ouro Preto e Mariana, e várias mulheres de vários lugares do país. Tipo assim, era uma temporada que tem esses 7 episódios, é isso? Acho que você tem uma segunda temporada, não? Tem essa segunda temporada das mulheres. Tem a primeira temporada sobre a questão negra. Tá. Depois eu vi tem 7 episódios ali, achei que eram só 7. Entendi. São os primeiros 7 episódios, depois esses. E agora a gente está começando também a revisitar, né, a questão dos povos indígenas em Minas Gerais. Então, né, a gente vai começar a discutir isso. No ano que vem a gente vai fazer um seminário. No primeiro semestre, já está em pleno andamento aí com a emenda parlamentar da deputada Célia Chacriabá, né, que nos deu aí já uma parte do recurso, né, para que o museu faça um seminário e a gente discuta de fato essa... né? Porque sobre os negros é um pouco óbvio, né? A gente sabe, está ausente no museu, mas já tem muito estudo, se fala muito, mas agora tem a emergência das questões também dos povos originários, e o museu também é completamente ausente nisso, né? Então a gente também quer discutir, ver como é que a gente vai narrar isso dentro do museu. E você tem uma proposta também, acho que além dessa conversa com as universidades, você estava me explicando sobre essa digitalização desses documentos que integra outros documentos para ter essa sobreposição e essa verificação de uma autenticidade de um fato histórico, né, que são os Taikanãs, Tainacan. Não vou nem entrar nisso. Mas tem um convite de artistas contemporâneos também, inclusive teve uma exposição belíssima da Sônia Gomes agora, que era barroco mesmo. Você faz convites para artistas contemporâneos agregarem, né, novos pontos de vista ao museu, né? Exatamente, depois da Niura Bellavinha, mas teve antes, a gente já também é uma outra frente, né? Ou seja, a questão historiográfica, né, a revisão da história desses povos, e também, né, eu acho que a arte contemporânea tem um papel fundamental, que é o de provocar, né? Sim. Provocar, ou seja, tirar você daquele estado de fetiche pelo objeto e de naturalização pelo objeto. Ou seja, a verdade está ali, né? Olha para o objeto e
né? Eu não tenho dúvida. Então, a gente tem problematizado de várias formas, discutindo com as populações como elas veem os objetos, né? As mulheres, por que o museu só fala sobre as mulheres como musas ou exibindo espartilhos. Como santas, né? Como santas, né? Ou espartilhos, etc. Quando a gente tem a Hipólita Jacinta e a gente tem a Bárbara Leodoro, essas mulheres fantásticas, né? Que tinham um papel político, tinha uma cultura, mulheres intelectuais, mas também as mulheres negras, etc. Sim, né? sim. Tem tudo isso. Então a gente tem usado também a arte contemporânea, a gente começou timidamente, né? Primeiro com uma intervenção do Rodrigo Sassi, na solitária ali do pátio do museu, depois que é um artista paulista, Sim. depois a gente introduziu, além do Rodrigo Sassi, o Bruno Cansado, que é um artista mineiro, que fez um trabalho também muito bonito, o Cláudio Crete, que é um artista paraense, que reside em São Paulo, mas que tem uma relação com Minas muito forte, então foi ele, depois a Júnia Pena, né, também uma artista aqui de Belo Horizonte, professora na Escola Guinhar, que fez também um trabalho muito interessante. Depois a gente fez a primeira semana em parceria com o Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, Legal. o IA, com cerca de 20 artistas que fizeram residências no IA, né, ocupando o museu. Depois depois a gente fez um mais radical. Como é que ela chama? Uma artista pernambucana, não? Que fez umas intervenções com tinta vermelha ali. Ela é mineira. Ela é mineira? É a Niura Bellavinha. Niura Bellavinha. Niura Bellavinha. Mas aí depois a gente fez uma parceria com o movimento Reocupa, que é o pessoal que são artistas do Brasil inteiro, né, que trabalham junto com o Movimento Sem Teto de São Paulo, na Galeria 9 de Julho, né, e que fizeram uma grande exposição chamada Refundação. Entendi. E como que a população reage a isso? Porque tem de tudo ali, né? Tem pessoas mais progressistas, conservadoras. O que você está sofrendo ali? Essa mostra especificamente em que a gente colocou... Você com quais onças? A gente colocou dentro do museu 120 artistas, né? Questionando, né? Questionando a narrativa, né? De modo violento, algumas inclusive e tal. Então isso gerou reações as mais diversas. Naturalmente, né? Claro. Ou seja, se a gente estivesse reiterando o discurso, né, a gente ia ter as vozes descontentes que exigem que o museu se renove, mas essas são, digamos assim, não são barulhentas, né? E com essas a gente tem diálogo, né? Mas tem o pessoal mais conservador. Teve um monte de denúncia no Ministério Público, no IFAM, em vários lugares do Ministério Público Estadual, Federal. Teve de tudo. Pelo que eu ouvi falar, parece que foram mais de 80, 89. E essas pessoas recebem para diálogo? Elas estão... Eu recebo, eu não tenho problema nenhum, mas né? Elas vão lá, tipo questionar, te procurar e... Vão nas redes sociais, né? A gente foi super atacado nas redes sociais. E vocês respondem por lá? Não respondemos não, né? Mas a gente mantém tudo lá, né? Entendi, as pessoas claro, têm que manifestar, né? Sim. Mas o museu, né, tem uma direção e a gente está fazendo opções, a gente também está tomando partido, tá? Né? O museu não é neutro, a gente está tomando partido. A minha gestão tem um projeto muito claro que eu apresentei quando prestei a seleção pública, né? Que foi aprovado e você está cumprindo com ele, né? Que eu estou cumprindo com ele, Sim. então é muito tranquilo. É claro que tem erros e acertos sempre, né? Num processo, mas eu não tenho dúvida sobre o projeto de ressignificação, de reposicionamento do museu. Você está prestando um serviço para ele, afinal de contas, né? Então foi lá. Saiu até uma matéria belíssima na revista Celeste, que se chama Escolha Sua Violência, em que o jornalista analisou os recentes ataques ao Museu da Inconfidência nas redes. E é maravilhoso o texto, porque, assim, explicita também o que está por trás de uma suposta defesa da história pátria, né? Da história nacional, da história de Minas Gerais, do que é ou não, né? Então... enfim, é disputa de narrativa, né? Sim. Eu também tenho uma interpretação, né? Também tenho uma interpretação e tô dando a cara a tapa, colocando ela em público e dando as justificativas, né? Eu não tô atacando ninguém gratuitamente. Então, inclusive, só pra gente estar ficando sem tempo aqui, tô com dó. Eu não quero deixar de falar de duas coisas. Inaugurou agora, dia 5 de julho, né? A Sala Afro-Mineridades, que vem antes da Sala do Aleijadinho, é isso ou não? Que antecede a Sala do Aleijadinho, que passar por ela para ver o Aleijadinho, né? Que é uma coleção, como eu falei aqui, a coleção Tadeu Bandeira, né? A coleção do Tadeu Bandeira, que é um grande colecionador de arte popular, né? Mineira, e sobretudo
tudo, essa mão afrodiaspórica. Sim. E ele gentilmente, né, assim, a gente está num diálogo há quase 2 anos para a gente fazer essa exposição, que não fosse uma exposição curta, né, como geralmente são as exposições no museu, de 3 meses, essas temporárias, ser uma exposição mais longa, já que a gente queria coroar toda essa discussão para mostrar, olha aqui, ó, como isso aqui é incrível, que tá sendo feita também, fantástico, tem um diálogo com o museu e essa coisa do ser popular e ser erudito, né, o que está à altura do Museu da Confidência, a gente colocou na sala que antecede a sala do Aleijadinho, justamente para mostrar que o Aleijadinho também, né, que era um filho de um português com uma escravizada, ou seja, não era branco, né. Por isso o Mário de Andrade elege ele como o primeiro artista brasileiro, tal, tem também toda uma idealização aí interessante que a gente precisa ver com cuidado, mas né, agora a gente pode, né, a gente está nessa revisão sobre também os modernistas, mas antecede porque o Aleijadinho por muito tempo também foi naif, né, um artista irregular e etc. E ele é elevado à categoria de grande mestre à altura dos grandes do mundo. Só muito recentemente, em 1927, o texto do Mário de Andrade, né, tem o Germain Garrin também, né, que acho que trabalhava no Louvre, que faz essa identificação. O Germain Bazin, mas isso é posterior, né, exatamente. Depois é verdade. Depois por causa do movimento dos modernistas, das primeiras viagens, que o Mário de Andrade estava aí andando por todo lugar, porque, como eu falei, assim, é a ideia da formação. Então, se o Sérgio Buarque estava pensando na formação histórica, que nos constitui como povo, a nossa identidade, o Caio Prado lá na economia, né, o Florestan Fernandes na sociologia, etc., né, você também tem nas artes. Qual que é a arte que é genuinamente brasileira, né, que mostra assim, o auge da nossa civilização, né, assim, né, sem mais os vínculos com a metrópole. E daí o Mário de Andrade escolhe o Aleijadinho como esse exemplo exemplar, né? Entendi. Esse símbolo aí, né? Então, pra gente... E aí tem um spoiler final que você vai me dar aqui, a missão máxima, que é qual? A missão máxima, então, tem várias coisas, na verdade, né? Fazer a transformação desse museu, o próximo passo desse museu com a agora a gente comecei a conversar com a presidenta do IBRAM, né? Que é fazer aquilo, como diz o prefeito Ângelo Osvaldo, amigo... Prefeito de Ouro Preto, né? Prefeito de Ouro Preto, muito próximo, que ele fala assim, que a gente vai fazer agora fazer de fato aquilo que já é de direito, né? Que é que a é nacionalização. Transformar o museu também no Museu Nacional, né? Museu Nacional da Inconfidência Mineira, que é uma categoria muito importante também para que a gente... o museu já tem essa dimensão nacional, né? Pela sua importância, pelo seu acervo, etc. Mas o título, né? De Museu Nacional, acho que vai ser muito importante também para, inclusive para os diálogos que a gente está estabelecendo com patrocinadores, com, né, e com os artistas, com curadores, com historiadores, para a gente conseguir levar a cabo, né, levar adiante tudo que a gente quer fazer. Então, isso é uma coisa. Né? Uma coisa importante do ponto de vista da estrutura é que a biblioteca e o arquivo estão na Casa do Pilar, que é uma casa do século XVIII, né? Então, portanto, com todos os problemas de uma casa antiga, talvez pouco adequada para guardar papel, né? E para preservar. Né? Guardar, a gente pode até guardar. O problema é manter bem a preservação. Então, o projeto da minha gestão é transferir, né, o arquivo e a biblioteca para o atual edifício, que é construído em 2000, que é da administração do museu, onde fica a sala da direção e da equipe técnica, né? Então, e levar para a praça, porque eu acho que uma biblioteca em um arquivo tem que ficar no lugar central da cidade, que é onde os pesquisadores de fato, né? Que vêm de vários países e de vários, né, todo lugar do país e de outros países. Você estava lendo ali a Devassa da Devassa, né? Eu vi ali maravilhado com esse livro, gente. Na sua bibliografia, que é o livro do Kenneth Maxwell, né? Sim. Que é o pai daí dos historiadores sobre a Inconfidência no Brasil, que vem para Ouro Preto para estudar, estudou muita coisa aí no acervo da Casa do Pilar, consultando, etc. Então a gente quer dar mais dignidade para esse espaço na praça, então a gente também estamos aí buscando recursos, né? Sensacional. Acho que também tem um horizonte bem próximo para isso, para a gente transferir isso e a Casa do Pilar, né, ficar um espaço mais livre para a gente trabalhar mais detidamente com a arte contemporânea. Né? Que eu tenho usado a arte contemporânea como estratégia
para problematizar o museu. Mas depois de resolvida a expografia, eu não vou precisar mais disso, né? Entendi. Entendi. Mas acho também que a cidade... Tem um cantinho ali para a arte contemporânea acontecer, né? Mas eu acho que a cidade precisa também, assim como vários lugares do mundo, né? Sim. Cidades históricas que têm um convívio muito amistoso, né? Sim. Com a arte contemporânea, que talvez para a gente no Brasil ainda seja muito estranho, né? As pessoas veem a arte contemporânea como um bicho-papão, porque ela não é essa arte mimética, né? A coisa do belo, né? Que apresenta... E contemporaneizar a própria cidade, né? Porque você está trazendo novos assuntos para não ficar anacrônico, não ficar turístico demais, atualizar esse... não ficar uma Disneylândia, essa mentalidade, né? Exatamente. Né? Um Projac. Um Projac e tal, né? Ou seja, não, é uma cidade viva, né? Uma cidade que está acontecendo, está se transformando, etc. E eu acho que a arte contemporânea tem esse papel, né? Ou seja, por estar descolado dessa ideia, desse ideal de beleza, né? De que a obra tem que ser bonita, etc. Sim. Porque ela tem um papel talvez mais filosófico, né? De provocar, de causar incômodo mesmo, né? Legal. E daí você falou isso, assim, o que o público está achando? Eu ouvi uma vez do diretor de um museu que né, famoso, que estavam dizendo assim, mas as exposições que vocês estão fazendo nos museus são muito polêmicas, etc. O público não gosta. Não foi feito para agradar. Como é que você... Eu falei assim, pois é, né? O público do museu não é cliente. Né? O museu é um lugar de formação. Então, às vezes, a gente não necessariamente a gente tem que agradar as expectativas de um gosto, que é a manutenção, às vezes, dessas pautas conservadoras, retrógradas e equivocadas do ponto de vista historiográfico, que eu até respeito, né? Quem tem o conservador, né? Mas ou seja, não é cliente. Então, a gente também tem um papel de formação. E como eu falei, o museu não é neutro, né? Uma gestão não é neutra. A gente tem, né? A gente escolhe um caminho a seguir e a gente quer formar o nosso público, discutir. E eu não me esquivo, né? Eu não me esquivo do conflito, né? Do conflito produtivo. Ou seja, de expor, de colocar a público uma determinada ideia, receber críticas e conversar sobre essas críticas, que é o que a gente tem feito. E também se justificar. Estou fazendo isso por causa disso. Tem um cronograma e um programa a se seguir. Tem um programa, né? Ou seja, argumentem também. E você responde uma primeira pergunta que eu abri o texto, que é como que você mantém um museu vivo? Acho que além de todas as sindicâncias e projetos, manter ele relevante, né? Provocativo, atual, né? Eu acho que a gente pode se vangloriar agora, né? Depois de 3 anos de gestão, que a gente tinha 190 mil visitantes. Também, assim, eu acho que é uma coisa importante da gestão. A gente aboliu a cobrança do museu, né? Eu entendo que o museu é um museu cívico, né? Que conta a história do país, que todo cidadão brasileiro deveria visitar o Museu da Confidência, né? Entender essa etapa da história, que é importantíssima, né? Que tem a participação dos mineiros, e que ele tem que ser de graça. Então, a gente saltou de 190 mil visitantes para 347 mil. Sensacional. Então, ou seja, está tendo um interesse, pelo menos, ver o que está rolando ali, né, Alex? Deixa eu ver o que está acontecendo naquele lugar. A gente também eu cheguei no museu com 2.300 seguidores, né? No início, quando começou a colocar essas pautas, a gente perdeu alguns seguidores, né? Mas, rapidamente, a gente está agora com 13.500. Legal. Né, 13.500, mas assim, isso é até pouco, né? Tem museus aí com muito menos, mas se você pensar que a gente tem muito poucos servidores, não tem jornalista, não tem assessoria de imprensa, não tem nada, ou seja, a gente tem conquistado novos seguidores apenas pelas pautas que a gente tem colocado, e já houve uma mudança significativa no perfil, né? Ou seja, se antes os nossos seguidores, esses 2.300, eram basicamente de Ouro Preto, Belo Horizonte, aqui ao redores, de homens, né? E acima dos 55 anos, hoje 63,7% do nosso público é de mulheres, e a idade mínima baixou de 25 a 35 anos, ou seja... Genial, essa juventude vindo de fora para ter... Que era um público que não se interessava, né? Por uma história que era contada, talvez, que não tem Vira conexão. Uma paisagem, o museu ali, né? Da cidade. Então, legal. A gente tem... Muito legal. Tem mudado o perfil também das pessoas que estão se interessando pelo museu. Isso é bom, né? Ou seja, a gente está ampliando o público. Né? E uma juventude que está conectada com o que está acontecendo agora também, né? Muito legal. Exatamente. Maravilha. Alex, eu preciso te deixar aí, mas você vai entregar essa frase, jogar essa bomba, mais uma no colo aqui, sai correndo. Só joga e a gente, quem ficar ouvindo em casa, vai ter que digerir isso depois. Aí... Tem uma frase do autor que eu me dedico, né, estudo bastante, que é o Pasolini, que é um autor italiano, que é uma frase
paradoxal, né? Porque ele diz assim que só os idiotas acreditam que o mundo muda, né? Que o mundo melhora, né? Que o mundo melhora. E é por isso mesmo que a gente tem que trabalhar todo dia para que ele melhore, né? Isso é mais idiota dele. Para que ele não fique, ou para que ele não fique tão ruim, né? Ou seja, porque se a gente deixar correr, né? Deixar aí piora mesmo, né? Que vai ficar acreditando que vai mudar sem fazer nada. É maravilhoso. Então, genial. Eu acho que é isso. Ou seja, é muito difícil, né? O mundo é muito difícil, né? E ele é muito conservador, as pessoas preferem, né? Mas é por isso mesmo que a gente tem que lutar todo dia por mais direitos, por mais diversidade, né? Por mais acesso. Né? Então, por pior que esteja, e a gente está muito acostumado, né, com o mundo e no país, então piorando a cada dia, né? Há muito tempo, vocês são forças de proteção dos seus privilégios, né? A todo custo, até de maneira com muita disfarçatez, né? Como a questão da taxação, né? Agora dos mais ricos, das grandes fortunas, etc. Ou seja, se a gente deixar quieto, o mundo vai piorar muito. Então, é por isso que eu acho que essa frase... uns vespeiros cutucados aqui, viu, Alex? Então, devidamente cutucados. Essa frase do Pasolini, para mim, é muito significativa, que é isso. Só os idiotas acreditam que o mundo melhora, mas é por isso mesmo que a gente tem que lutar todo dia, acordar todo dia para que ele melhore. Maravilha. Alex, muito obrigado pela sua contribuição, contextualização, contação de história aqui. Foi maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Adorei. Demos um passeio bom aqui por várias frentes, né? E fica aqui o Instagram do museu, que é... Museu da Inconfidência. @Museu da Inconfidência. M-I-N, MIM, Museu da Inconfidência. Siga a gente lá no Instagram, acompanhe o YouTube, sobretudo o projeto, esse objeto que ele nos fala. E acompanhe as mudanças pelas quais o museu está passando. Não diga que não avisei, né? Apoie, discorde, se manifeste. Maravilha. Obrigado, Alex. Um abraço. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com motion e montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!